Boa noite. Quem for entrando aí, dá um boa noitezinho pra gente, né? Vamos começar essa terça-feira de live já com a presença de todo mundo. Como é que vocês estão? Continuando, né? Semana passada a gente deu uma introduzida em consciência de palavras e frases. Hoje a gente vai continuar essa ideia de palavras e frases, só que falando sobre uma coisa muito importante. Oi, Dina, boa noite. Consegui ver teu rostinho lá. Falando de uma coisa muito importante que são os objetivos nessa etapa, como em todas as outras etapas, né? Então, vai dando boa noite para eu saber quem é que tá aí. Hoje eu tô sem computador para acompanhar as interações, então eu preciso que vocês me deem um boa noite, me digam quem tá aí, pra gente poder interagir. Lembrando que é uma interação, então a partir do momento que vocês vão tendo dúvidas, vocês... Boa noite, Dina. Vocês vão comentando aí sobre o que vocês vão achando, ok? Já para começar, eu gostaria que vocês me pensassem comigo. Cadê? Eu acho que o bichinho tomou vida. Tenho aqui uma miniatura dele. Ó, pensassem nesse objeto aqui. Qual é o nome dele? E gostaria que vocês já me pensassem numa frase com ele, ok? Uma frase. E aí, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar uma que eu pensei agora e vocês me falem uma que eu coloco aqui também. Ó, esse objeto aqui para quem não viu, tá? Beleza? Enquanto vocês vão pensando, eu vou colocando aqui. Vai dando boa noite para saber quem é que tá aí, aí eu cumprimento vocês também. Ó, vou pensar numa frase, tá? Pensa aí, vou dar 1 minuto para vocês. Eu tô ouvindo vários barulhos que me preocupam. Eu vou ali desligar o meu fogão que tá ligado. E já vou deixar a frase aqui pra gente começar a conversar, tá bom? 1 minuto. Please. Voltei. Ô, boa noite, Mary. Quanto tempo? Saudade? Ó, voltei, ok? Aqui a gente tem a nossa frase. E aí não dá pra vocês verem tão bem porque ela tá ao contrário por causa da selfie. Mas a frase é: o coelho é bonito, ok? Ponto final, né, prof? Vamos colocar. Quem pensou em alguma outra frase com essa palavra, pode me dizer que eu escrevo aqui, ok? E a gente vai começar a nossa conversa sobre objetivos em consciência de palavras e frases. Isso mesmo, o coelho é bonito. Tu pensou na mesma frase ou tá só traduzindo pra mim, Dina? Vamos começar a pensar, daí pode me dizer ali, Dina, em objetivos, né? Objetivos nessa fase a partir já da estruturação de frases. Por quê? Porque quem não é professor aqui é pai, né? Já colocou o seu filho na escola, né? Provavelmente, né? Por esse motivo que procura o grupo. E aí a gente já se depara no final do prezinho, na primeira série, a criança chegando na escola e já se deparando com textos escritos. Eu vou escrever a frase da Dina aqui embaixo, tá bem? Não consigo escrever ao contrário. Vamos lá. O coelho é azul. Ok? Essa é a frase da Dina. Essa é a minha frase. Essa é a frase da Dina. As crianças, quando elas chegam na escola, elas já se deparam com atividades, né? E aí, retomando, eu tô falando sobre objetivo. Elas já se deparam em atividades, onde
A partir de uma frase que a escola quer que elas aprendam, elas têm que realizar uma ação. Só que essa ação, ela está descrita em outra frase, que essa criança tem que ler, identificar o que é para fazer, para poder resolver essa atividade. Para alguém que é um leitor fluente, para alguém que, né, já está alfabetizado como nós, e aí eu sempre uso o termo adultocêntrico com vocês, com a gente, né, nas nossas lives, que é a mentalidade de adulto. Para gente já que é adulto, poderia não ter problema. Ah, porque o coelho é azul é uma frase fácil, o coelho é bonito é uma frase fácil. Mas para quem está começando, a alfabetização tem todos os problemas. Por quê? Porque a pessoa ela está iniciando a entender esse sistema gráfico, ok? Ó, por exemplo, se eu escrever aqui para vocês, vou dar um exemplo aleatório aqui para vocês, de uma das únicas línguas que eu domino, que é o espanhol. Por exemplo, se eu disser para vocês, es conejo es sencillo. O que vocês vão ter que fazer para conseguir ler essa frase? Ok? Tem algum domínio da língua. O que vocês vão ter que fazer para conseguir executar uma frase? Se eu pedir alguma coisa baseado nessa frase, além de dominar a língua, vocês vão ter que poder entender o que é esse pedido inicial. Então, só para problematizar para vocês, que quando a criança chega na escola, ela já tem esse cenário. E aí, por mais que ela domine a linguagem oral, ela se comunique com os pais, etc., ela vai ter uma série de dificuldades que muitas vezes a escola não dá tempo para respeitar e o professor não entende, não respeita, ou ele pensa de uma forma adultocêntrica. Ó, eu consigo ler, a tarefa é simples, não é complicada, ele vai conseguir. Se ele não conseguir, é por problema dele. Tranquilo isso? Ó, aqui eu escrevi, o coelho é simples, ok? Sencillo é simples. E aí, para isso, para conseguir fazer essa tradução, geralmente o pessoal dá exemplo com o russo, mas como eu não domino o russo, eu não vou me meter aqui com o russo. Mas para fazer tudo isso, para conseguir executar essa tarefa, a criança tem que dominar uma série de outras habilidades, principalmente sabendo que quem já lê há um bom tempo é diferente de quem está lendo agora, quem começou a ler agora, porque as habilidades são muito simples, as habilidades que eu posso pedir para esse sujeito. Ok, até aí? Tranquilo até aí? E aí, na consciência fonológica, os estudos de consciência fonológica, né, voltando, porque eu não lembro se eu falei na semana passada na live, os estudos de consciência fonológica, eles vieram da análise, mais ou menos dos anos 70, né, de quais eram as habilidades que diferenciavam os bons leitores, né, que era quem lia com fluência, e os maus leitores. E aí foi identificado a consciência fonológica, que é essa capacidade de perceber o som da linguagem através da linguagem, principalmente através do que eu já trago de elemento da linguagem oral. Ok? Vou apagar aqui. Tá? Então, o que a gente pensa na consciência fonológica? O que a literatura traz? Que esse sujeito, que é a criança, o Joãozinho, ok? Esse sujeito, desde o início da existência dele, desde antes dele falar, ele já possui habilidades linguísticas, ok? Ele possui uma linguagem que está ao redor, né? Está no ambiente dele, está na casa. E essa linguagem, ela é manifestada através dos pais. Os pais se comunicam e dizem: o nome disso, João, é janela. O nome disso é porta. O nome disso é chão e etc. E a partir dessa nomeação, né, tipo, para quem é mais fã de Vygotsky, né, Vygotsky faz um desmembramento fantástico disso, a partir disso ela vai constituindo a linguagem, que é externa, e vai para a interna e vai formando esse pensamento, ok? E esses estudos que diferenciaram bons leitores e maus leitores,
identificaram uma habilidade chamada consciência fonológica, que é essa habilidade metalinguística de fazer o quê? Vão ensinando o nome das coisas. A criança chega no momento, ela começa a criar hipótese. Mas mãe, por que o nome de janela é janela? Me explica. Por quê? Por que eu tenho que começar uma pergunta com por quê? Por quê? Sabe? Então a criança ela vai criando várias hipóteses, como se estivesse pesquisando esse mundo, e a partir dessas hipóteses ela vai conseguindo criar na sua cabeça. Oi Magda, boa noite. Ela vai conseguindo criar na sua cabeça uma ideia do que é esse mundo, uma ideia do que é essa linguagem que a gente adulto já domina, mas que ela não domina ainda. Então ela precisa criar. Essas hipóteses, essas perguntas, esses questionamentos, essas teses de mestrado infantil, isso vai criando a metalinguagem da criança, que é todo esse conhecimento. Então, diferentemente do que a gente acredita quando ela chega na escola, que a gente acredita que a criança é uma caixa vazia, que o Joãozinho é uma caixinha vazia e que eu, enquanto professor, vou preencher esse Joãozinho do A, do B, do C, do D, e que ele vai juntar isso automaticamente e vai criando as ideias alfabéticas. Pelo contrário, a questão da metalinguagem acredita que esse Joãozinho é uma caixa cheia. Na verdade não é nem uma caixa, porque não é um objeto, né? É um sujeito, mas esse sujeito ele está cheio de conhecimentos, que é um conhecimento metalinguístico. Ele sabe o que existe nesse mundo, né? Do pequeno conhecimento dele já é muito grande, e aí eu posso pegar e começar a retirar esses objetos daqui, através de brincadeiras e jogos, e fazer ele manipular esses objetos, ele entender as diferenças desses objetos, e esse entendimento de diferenças vai criando contradições e ele vai ampliando essas hipóteses para que eu favoreça ele a chegar numa hipótese. Aí Terberovsky e Ferreiro, né, as hipóteses alfabéticas, né, pré-silábica, silábica alfabética e alfabética. Ok? Então ele desenvolve, e nesse processo, o que está muito em voga é a metalinguagem. Ok? A metalinguagem é essa habilidade que está muito presente em todo esse processo de apropriação desse mundo. Não é só saber o nome das coisas, mas é entender essa gramática nossa falada. E aí, entendendo a gramática falada, entendendo essa fala, a metalinguagem, a ideia é ajudar ele a entender esse sistema escrito, que é outra questão, um sistema de mais de 2000 anos, que veio de Portugal para o Brasil, e antes, né, era um sistema latino, etc, etc. Então, a dominância desse sistema de alfabético, demanda que esse sujeito aqui vá refinando cada vez mais essas hipóteses. Não é só juntar A com B, com C, com D, com B, Ia, Eba, Iaiba de banana, Iema, Ema de macaco. Não é apenas isso, é entender. Por quê? Porque existem palavras irregulares, sons que no meio de uma palavra tem um determinado som, que depois tem outro. Por exemplo, o S no começo da palavra é S, no meio é Z. Tem o X, que é S, que é Sh, que é Z. Então, as nossas palavras são irregulares. E a ideia da metalinguagem é se utilizar disso que já está aqui na cabeça da criança, ok? Todos esses objetos, e fazer ela manipular, e fazer ela brincar, ok? E aí, objetivo, enquanto essa flecha que a gente atira, os objetivos têm que estar pautados nisso. E não apenas em fazer a criança executar e por osmose ela aprender. Não é só isso. É a gente ajudar. E para isso a gente tem que saber qual é o objetivo. Ok? Podem dizer, estou fugindo muito do tempo. Estou tentando ser bem objetivo. Ok? Até aí? Tranquilo? E aí,
um dos objetivos da consciência fonológica nessa primeira etapa, né? Tem pelo menos 4 etapas que eu trabalho continuamente nesses cursos agora que eu me empolguei na pandemia. 4 etapas que a gente trabalha: consciência de palavras e frases, consciência silábica, rimas e aliteração e consciência fonêmica, ok? Primeiro, a gente transforma essa nossa fala contínua em unidades menores. A gente divide essa fala em unidades menores, que são as frases. Ok? Então, um primeiro objetivo da consciência de palavras e frases é criar frases. E a partir desse momento, quem já conversou comigo sobre consciência fonológica, quem faz parte do grupo, quem está nos grupos de formação, sabe que eu sempre reforço a ideia de que frase é uma pequena história e que todo mundo constrói história, todo mundo conta história, incluindo as crianças. Apesar delas não estarem alfabetizadas, elas criam histórias. Então, uma das ideias desse momento é a gente criar histórias, um dos objetivos, criar histórias com elementos do contexto dessa criança, ok? Então, uma das sugestões geralmente que eu dou é criar uma caixa de brinquedos dela, para que a partir daquilo ela brinque com esses brinquedos, mas com o objetivo de criar histórias, que nada mais são do que frases. Histórias, na verdade, pequenas histórias, né? A literatura mais metodológica, né? Os materiais mais de metodologia, os livros que tem, eles colocam frases como pequenas histórias. Então, uma história curtinha é uma frase, ok? Então, esse seria um objetivo introdutório da consciência de palavras e frases, criar frases, ajudar a criança a criar, e aí a gente não vai criar frases escritas. Então, a gente não vai colocar uma frase para a criança: o coelho é bonito. Vamos lá, vamos ler comigo. O coelho é bonito. A gente não vai fazer isso em consciência fonológica. Por quê? Porque a gente percebe que essa cadeia da frase, que a criança primeiro ela poderia construir isso com um coelho e com uma foto de algo bonito, sabe? Ela poderia criar essa história sem usar nenhuma letra. Segundo, por quê? Porque aqui nessa frase aqui, eu tenho, por exemplo, eu tenho um artigo que muitas vezes a criança não identifica, que é uma palavra isolada, ela aglutina com coelho. Eu tenho coelho, que é uma palavra de 3 sílabas, né? Coelho. Que na última, coelho. Que na última sílaba eu tenho uma sílaba complexa, que é mais difícil de dominar. Aqui eu tenho consoante vogal, aqui eu tenho só vogal, mas aqui eu tenho uma sílaba complexa, que dificulta. Eu tenho o que é o verbo de ligação, e bonito seria a palavra mais regular, que tem 3 sílabas, né? E tudo consoante vogal. Consoante vogal, que a gente entende como algo mais fácil. Só que a criança, para escrever essa frase, ela tem que decodificar essa tarefa escrita, que vai estar lá, construir uma frase com coelho. E além disso, ela vai ter que relacionar cada som com cada grafema. Então, vamos pensar no coelho é bonito. Ok? Eu acho que tem só o O. Coelho, só no co, ela vai ter que dominar o k. E para dominar o k, ela vai ter que saber se esse k é com C, ou é com K, ou é com Q, que são os 3 grafemas que fazem k. Vocês entendem? Isso é uma perspectiva de consciência fonológica, de fonologia, na verdade. Então, tudo esse processo é um processo que precisa anteriormente que ela domine unidades mais simples. E a unidade mais simples não é a letra, porque a letra é uma coisa pequena, a gente acha, não, é menorzinho, então é o mais simples. Não, não é o mais simples. Ela está relacionada a um som. E aí deixa eu apagar esse aqui de baixo. Uma letra, vou dar o exemplo do C, do K. O C, o nome dela é C, ok? Aí essa letra, ela está relacionada a um som, que é o K, que poderia ser representado pelo K, se a gente estivesse em outra língua, e não pelo C. O C poderia ser uma exceção, como o K é uma exceção, ou o Q
ok? Mas o fonema dela é o que é irregular, porque se ele estiver junto com o E e o I, o K, o C, que faz o K, se ele estiver junto com o E e o I, ele se torna S. Entendem o quanto é complexo? Então, numa ideia de consciência fonológica, primeiro a criança tem que brincar com essas frases, ela tem que construir, ela tem que superar elementos como hipossegmentação, então escrever o coelho, porque ela não entende que o é uma palavra e tem que estar separado, então ela tem que superar isso. E a hipersegmentação, então escrever o coelho, achando que ela tem que separar, porque todo mundo separa, mas ela não sabe qual é a regra de separação. Então primeiro ela tem que identificar isso. E uma das formas é, pergunta para vocês, qual que é a primeira habilidade, para ver se está todo mundo prestando atenção na aula do Prof. Eric. Hoje eu estou fazendo uma aula bem diferente, porque eu estou escrevendo um monte. Geralmente eu não escrevo tanto, né? Mas qual que é a primeira habilidade, o primeiro objetivo em consciência fonológica? Tem a ver com frases. Vou dar um spoiler aqui para vocês. Frases. Qual que é o primeiro objetivo? Vamos ver se alguém se arrisca, alguém lembra. Vou falar, a partir dele, do segundo objetivo principal, que é identificar palavras. A gente tem que ajudar a criança, a partir dessas brincadeiras e desse jogo, identificar o que é uma palavra. E ela vai identificar construindo histórias, que é algo que ela já faz. Só que ela vai fazer com elementos concretos, que são os bonecos, que são as figuras, mas em um último caso seriam as palavras, porque a palavra dá toda aquela complicação que eu falei para vocês, ou toda aquela complexidade que a criança não precisa vivenciar nesse primeiro momento. Ela pode executar a mesma habilidade sem a gente incluir essa tarefa de decodificação já, ok? Então, um segundo objetivo seria identificar palavras. E como é que a gente identifica palavras? Primeiro, a gente tem que saber o que é uma palavra. Por exemplo, na frase, o coelho é bonito. Geralmente eu uso essa analogia, são analogias básicas que eu uso. Uma palavra é um som que tem sentido. Então, quando eu falo o coelho é bonito, eu vou ajudar a criança a partir de material concreto. Deixa eu ver se eu tenho perto aqui material concreto. Tem aqui algo do gênero. Ó, vamos lá. Então, a partir de material concreto, eu vou ajudar a criança a identificar os sons que têm sentido. E aí, geralmente, eu metodologicamente, ao invés de dizer o é uma palavra, eu faço ela pensar quais serão as palavras dessa frase. E sempre ajudo ela a memorizar. O coelho é bonito. Então, vamos lá. Primeira palavra é o coelho. Ok? E aí, eu vou pensar com ela. Ok. Então, não precisa desse aqui. Então, é só isso aqui, né? A primeira palavra da nossa história, né? É o coelho. Mas eu não posso falar o carro? Posso, né? Porque ela já tem referência anterior. Eu não posso falar o ônibus? Posso. Eu não posso falar o macaco? Posso. E por que o o tem que ser só do coelho? Por quê? Será que o o ele já não tem um sentido sozinho? Será que ele não está junto, né, com algumas pessoas? Com o coelho, com o papai, com o cavalo, com o macaco? Então, o é uma palavra. E aí, eu ajudo a criança a identificar mentalmente o que é esse código aqui, que é o enquanto palavra que tem sentido, que é um morfema, ok? Que é uma das habilidades que eu... Se der tempo, eu falo nessa live, mas uma das habilidades de consciência fonológica é consciência morfossintática. Então a gente se aproxima da morfologia das palavras. A gente não precisa que a criança chegue lá na sexta série para trabalhar a análise sintática, para daí ser desafiada a escrever e fazer a separação para entender que as palavras têm sentido. Ela pode trabalhar aqui.
De forma mais simples, é claro, mas aqui eu já dou um elemento, o coelho. E quando ela entende isso, ela vai formar outras palavras, o macaco, o cachorro. E se ela formar, por exemplo, o cenoura, eu ajudo ela a colocar em contraste. Será que a gente fala o cenoura? Será que não tem outra palavrinha aí parecida com o que a gente usa quando é palavras assim, cenoura, casa? A gente ajuda ela a fazer todo esse processo, ok? E aí a ideia dela, vou deixar... Deixa eu ver se eu consigo grampear essa cenoura aqui. Vou usar um improvisation, tá? Finjam que vocês não estão vendo esse grampo, tá? Ó, o cenouro é bonita. A cenoura é bonita, ok? É bonita. Ó, a cenoura é bonita, ok? E aí, a gente ajuda a criança a fazer essa produção. Então, ela usa esse material concreto, aqui um pequeno exemplo, né? Mas eu trabalho muito com copinhos, que é grande, do tamanho da mão da criança. Eu ajudo ela a fazer essa identificação. E aí, o errar, o fazer errado, o se confundir, o juntar, faz parte desse processo de aprendizado dessa habilidade. Porque quando ela dominar isso aqui, na hora de escrever, se ela tiver dificuldade, vão ficar as dificuldades de decodificação e não as dificuldades de identificação de o que é uma palavra. Ela vai saber onde começa e acaba. Porque aquele som que ela produziu, aquele som que ela pensou naquela história, ela vai separar corretamente. Ok? Vamos lá. Estou sem assistente hoje. Vamos voltar para cá. Ok? Então, um segundo objetivo, ninguém se arriscou a falar qual era o primeiro objetivo, né? Deixa eu ler o comentário da Dina, para me reorganizar aqui na minha linha de pensamento. Mas eu perguntei para vocês, eu lembro, de qual era a primeira habilidade que eu falei lá no começo, referente à consciência de palavras e frases. A Dina escreveu, a criança começa a perceber o sentido das palavras. Então, ela começa a perceber, mas numa perspectiva sintática. Uma perspectiva sintática. Então, ela começa a perceber que esse som que tem sentido é uma palavra. E que, por esse motivo, a gente tem que separar. Ok? Então, ela começa a perceber o sentido das palavras também, porque elas começam a entrar em contradições. A gente começa a colocar a palavra em contradição. O cenoura, será que tem sentido? Fica um pouco estranho. E a gente vai ajudando ela a criar uma correlação, né? E aí, depois disso, eu acho que a gente já tem dois objetivos bacanas aqui, ok? Tem dois objetivos bem legais, né? Então, o que a gente vai tentar fazer? Vamos tentar criar um objetivo. Aí eu vou dar o spoiler para vocês, já que não sei, ficaram com vergonha, né? Acho que esqueceram que eu falei demais e que eu falei antes. Ó, o objetivo inicial é criar frases. Bem simples assim. Então a gente dá objetos para ela ir criando frases. E ela vai criando um repertório de histórias, ok? Um segundo objetivo seria identificar o que é uma palavra. Beleza? Para identificar, ela vai ter que fazer duas tarefas, que são tarefas muito comuns da consciência fonológica. Ela vai ter que analisar, a habilidade da análise, a gente vai aqui nesse momento a gente já trabalha, e a habilidade da síntese. Ok? Por quê? Porque na análise a gente pode dar para ela também uma frase toda junta, o coelho é bonito todo junto, e ela tem que separar essa frase em palavras, identificando o que é o som com sentido. Ou na síntese a gente pode dar vários elementos e ela vai construindo a partir de pedaços esse maior que é a história, que é a frase. Então, análise do maior. Vou pegar uma barra de chocolate aqui, tá? Pensem que isso é uma barra de chocolate. Ok? Na análise, ela vai da barra de chocolate para os tabletinhos, os pedacinhos. E na síntese, ela vai dos pedacinhos para a barra de chocolate. Que são as duas coisas principais que ela trabalha em consciência fonológica. Então, análise e síntese. Análise em que sentido? Contexto de frase. Então, é da frase para a palavra. É da história da criança para a palavra.
E na síntese, é das palavras para a história. Ok? Pequenas histórias. Tranquilo? Vamos pensar em objetivos iniciais, já que é o foco dessa nossa live, construir objetivos. E aí a proposta é, vamos construir um objetivo, e eu vou pegar alguns objetos aqui de sugestão, e aí com esse objetivo a gente tenta construir uma atividade. O que vocês acham? Muito arriscado, muito sofrido ou tranquilo para a gente poder fazer isso? Que eu acho que é bem importante a gente falar, porque senão eu sempre estou ensinando para vocês tarefas que se repetem como se fosse receita de bolo, e não é essa a ideia, não é? Oi Fátima, boa noite, quanto tempo, mulher? Não é essa a ideia, criar receitas de bolo. A ideia é a gente fomentar que cada vez mais vocês sejam autônomos para criar, ok? Com frases, que objetivo que a gente pode criar a partir da ideia de criar frases? É isso que elas vão fazer, criar frases. A partir disso, pois então, correria, né? Mas a gente esteja em casa, correria nessa pandemia. Que objetivo que a gente pode fazer? O que a gente pode usar? Me dê um verbo de ação aí pra gente... O objetivo pode ser criar frases pra gente não tornar muito complexo? Vamos colocar então? Ó, primeiro objetivo, criar frases. Ok? Esse é o nosso objetivo. E aí, o espaço que eu tô com essa criança, com esse meu aluno, com esse meu filho, ele vai ter esse objetivo. Então, eu vou começar a organizar esse material com o objetivo de criar frases. Ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui grampos. Então, deixa eu pensar. Tenho grampo, vou pegar um elemento de cada coisa. Tem um grampo, que eu já usei. Tenho aqui mais. Eu tenho canudo, que eu já usei. Eu tenho coelho, né, que a gente já explorou. Eu tenho pincel. E eu tenho... Vou pegar mais um elemento. Tenho um leão. Ok? Então, o primeiro objetivo é criar frases. Criar frases. E aí, o segundo... Vou apagar essa parte de baixo. O que eu falei que elas têm que fazer basicamente com as palavras? O que ela tem que fazer? Tem que identificar essas palavras. Então, eu já vou colocar aqui embaixo como objetivo. Identificar palavras. Identificar. Então, eu posso, numa primeira etapa, trabalhar só a criação de frases, e aí criar. E outra sugestão que eu faço para quem é pai, para quem é professor, para quem... Registrem essas frases que eles criarem. Por quê? Porque é um material muito bacana da gente resgatar depois. Então registre, sempre que vocês puderem, tenham uma cadernetinha de anotação e as frases que eles criarem, anotem. Por quê? Porque o objetivo aqui é a gente criar frases. Mas não existe problema se eles criarem uma frase, por exemplo, o cenoura. Porque aí a gente já tem uma pista de que a criança está pensando com essa regularidade. E aí se eu tenho o cenoura, na próxima etapa, se o não se flexionou para cenoura, né, que é feminino, eu já tenho na próxima etapa vários objetivos que eu posso pensar de que forma eu posso ajudar a criança a melhorar nessa capacidade de flexão, que é uma capacidade morfológica. Então, uma dica, né? Tipo, a gente está falando em objetivo, mas uma dica é anotem. Anotem essas frases. Ano passado eu fiz um trabalho em Camboriú que eu filmei, né, com crianças criando frases assim. E no momento que eu fiz, eu achei legais, criativas, histórias, mas depois, um ano depois agora, né, essa questão de relembrar do Facebook,
Eu fui rever as filmagens e eu tinha um material riquíssimo, assim, das frases que eles criaram, das dificuldades que eles tinham nessa organização de frases que se refletiam na escrita. Então, dá uma possibilidade de intervenção bem bacana depois. Mas vamos voltar aqui, né, que a ideia não é deixar complexo. Primeira frase, eu vou apagar esse aqui. Ó, primeira, deixa eu ver se eu consigo escrever de trás para frente. A primeira é criar, ok, ó, deu certo. Primeira é criar, ok? Vamos ver se frases rola também. Esse tá errado. Ah, tá errado porque dá certo aqui pra mim. Fechou. Ok? Criar frases, a primeira, desculpem a letra horrível, tá de trás pra frente. A primeira é criar frases. O primeiro objetivo, e aí esse objetivo, ele pode ser um objetivo mais geral, ok? Da etapa de consciência de palavras e frases, então um objetivo maior. Então, frases, eu até escrevi, desculpa gente, é que eu pensei, ó, pra vocês verem como é a questão morfológica. Eu pensei no criar e depois pensei no frases, né? Tipo, eu acabei ali no espelhar, porque aqui tá ao contrário, mas tá certo, criar frases, né? Mas desculpem, frases criar, ficou um pouco estranho, mas é por conta dessa questão da selfie, que tá tudo invertido. Mas para vocês entenderem como essa questão da morfologia é importante, né? Porque se eu falo frases criar, fica estranho, parece linguagem de pessoa surda mesmo, sabe? Tipo, pessoa que não domina essa morfologia. Mas a criança, ela precisa dominar isso, brincar, explorar, para na hora de escrever, escrever com muito mais facilidade. Ok? Então vamos lá, eu vou tentar fazer certo o segundo objetivo, mas lembrando, esse objetivo pode ser um objetivo geral dessa etapa de consciência de palavras e frases. Então, durante todos os momentos, a gente vai estar criando um espaço de criar frases, ok? E o segundo seria identificar palavras. Vamos lá, vou tentar aqui, tá? Opa, errei aqui. Identificar. Fechou. Palavras. Lá. Ok? O segundo seria identificar. Meu Deus, que letra horrível. Mas tá, desconsidere que é letra de trás para frente, tá? Identificar palavras. E a criança, quando ela começa a escrever, ela faz justamente isso, assim, essa dificuldade em transcrever, ó. Tô usando um outro lado do cérebro não desenvolvido, ó. Sai isso, assim, cheio de erros. Então, o segundo seria identificar palavras. Vamos começar a trabalhar numa perspectiva de criar frases, ok? Como é que a gente pode criar frases? Estou aceitando sugestões e já vou pensar numa primeira atividade. Como é que a gente poderia criar frases? Me digam. Pegar uma sacolinha para minha ideia de sugestão de tarefa, tá? Um segundinho. Como a gente poderia criar frases? Me sugiram. Please. Grampo. Coelho. Pincel. Leão. Leão. Quase não tá cabendo aqui dentro. Leão. Canudo. Como que a gente poderia criar frases? Deixa eu voltar aqui, ó. Alguém tem alguma ideia? Como é que vocês que estão em escolas, que estão no atendimento educacional especializado, que estão no projeto de reforço, etc. Como que vocês fomentam que a criança crie frases? Esse é um dos objetivos dessa etapa. De qualquer forma, por mais que ela esteja com os objetos, ela estará criando frases. O que vocês me dizem? O que
que vocês me dizem? Enquanto vocês pensam, eu vou falando um pouquinho sobre a experiência que eu tenho, assim. Então, num primeiro momento, a gente trabalhou na criação de frases a partir de figuras, ok? Figuras. E essas figuras, elas continham palavras, que eram um material de apoio. Então, com o andar da carruagem, com as etapas que a gente foi fazendo, a gente percebeu que a gente queria trabalhar consciência fonológica de forma pura mesmo, sabe? Essa habilidade. E a gente percebeu que a pista da palavra embaixo, ela fazia com que as crianças, elas, tipo, tivessem como se fosse uma pista mesmo visual e tentassem e acabavam se enganando, as que tinham dificuldade, com as palavras escritas. Vamos lá, já vou ler tua resposta, tá, Fátima? Perguntando para a criança se ela conhece o que pode dizer sobre o objeto. Criar frases a partir de objetos. Então, são duas estratégias bacanas, assim. A gente pode, num primeiro momento, num momento conceitual, começar a perguntar mesmo, questionar, por exemplo, a primeira coisa que eu trabalho com todos os alunos, né, que eu tenho, é o nome. Qual que é o nome desse objeto, ok? Por quê? Porque quando eu falo de leão, pode ser comum para muitas crianças, mas pode não ser comum para uma criança específica que, não tendo esse conceito, ela vai ter dificuldade. Então, a primeira questão é trabalhar um nome. Se esse nome faz parte, ou adjetiva esse, felino, bichano, leão, a gente pode usar. A não ser que ela fale gato. Esse é um gato, né? Que aí a gente pode trabalhar uma questão conceitual, de ajudar ela a entender que é diferente, gato e leão, tudo. Mas, o cachorro, né, que seja, né, às vezes a criança tem DI, ela pode, né, dizer, parece um cachorro, é um cachorro. Mas a primeira questão é o nome, porque a partir desse nome, ela vai trabalhar com um nome que já é conhecido dela. Então entra nessa questão de perguntar o que ela conhece. Nessa etapa, eu não trabalho a elaboração de conceitos. Esse é um leão, é da família dos felinos, faz parte desse grupo, eu geralmente não trabalho, seria uma possibilidade também para enriquecer o vocabulário da criança. Mas geralmente eu trabalho o nome. O nome fechou com o conceito? Ok, a gente tem um nome. Então a gente combinou que o nome vai ser esse, que faz parte dos animais. A partir disso, eu faço a criação de histórias. Geralmente, eu coloco mais um elemento na história. Eu coloco sempre 2 objetos, dou uma quantidade de material de contagem para ela, ilimitada. Geralmente eu dou 10 copinhos. Se é copinho, eu dou 10 copinhos. Se é fichinha de contar, eu dou 10 fichinhas para ela. E eu digo, a gente vive contando histórias. Então, como a gente cria histórias sobre a gente, agora a gente vai criar histórias sobre esses 2 objetos. Ok? E aí eu entrego as fichinhas. Porque o que os objetos fazem? Os objetos são pistas visuais dentro da criação da frase. E as fichinhas são o material que ela vai usar para contabilizar, para fazer esse processo de contar palavra por palavra. Porque o meu segundo objetivo é identificar o que é uma palavra. E aí esse objeto já me permite mapear quais foram as palavras que ela teve dificuldade. Se ela quer falar o leão e ela começa só com o leão. E ela esqueceu que tem o, que é uma fichinha. Entende? Já me permite identificando isso e já fazendo uma intervenção. Mas eu posso simplesmente começar criando frases. Então, vamos criar frases para ela ficar confortável em fazer essa construção. Ok? Vamos ao nosso jogo, então? Vamos ao nosso jogo, porque eu acho que funciona melhor do que eu ficar explicando. Eu coloquei alguns objetos aqui dentro, diversos. E aí, num primeiro momento, nunca comece com objetos diversos, assim, minha sugestão, né? Comece fazendo a nomeação do que tem. Então, vamos nomear para saber se ela identifica todos, se ela conhece todos, né? Porque eu posso colocar algo aqui que a criança não conhece, quando ela for formar a frase, ela vai ter dificuldade. Então, primeiro a nomeação, nomeamos tudo. Vamos imaginar que todo mundo conhece todos os objetos que estão aqui. Eu já dei uma apresentação rapidinha antes. O que eu vou fazer? Eu vou sortear
e a gente vai criar uma história. Só que dessa vez eu sempre crio história com vocês, sorteio, crio história, sorteio, crio história. Agora a gente vai criar uma história continuada. Então a gente vai sortear, eu sorteio e a gente tem que dar uma continuidade. Uma vez eu e uma vez vocês, pode ser? Deixa eu tirar aqui. O rinoceronte eu acho que vai ficar muito fácil, porque ele é grande. Eu vou sortear e vou saber o que é. Eu vou colocar o rinoceronte, o leão, desculpa gente, eu tô muita coisa na cabeça. Vou colocar a cenoura no lugar do leão, tá? Para facilitar para pegar. O que a gente tem que fazer? A gente tem que criar uma história contínua, ok? Nessa ideia de criar histórias. Então, tenho aqui os objetos. Eu vou sortear 2 para começar, ok? Ó, posso começar, tá? Ó, como é que é o nome desse? Cenoura, né? Mais alguém chama de alguma coisa? Cenoura. Minha sobrinha chama de... Como é que é, Dina? Cenoura bonita, mas eu chamo caqui. E esse aqui, pincel. Vou começar a história, tá? E vocês têm que continuar com o próximo que eu vou sortear aqui. A cenoura escreveu uma carta. Esse é o começo da nossa história. A cenoura escreveu uma carta. E aqui, eu já sugeri nos vídeos do YouTube dessa semana, eu já trabalho a questão posicional, né, da escrita da esquerda para a direita. Então, quando eu vou fazer frase, é muito comum as crianças fazerem a frase certa e deixarem as palavras tudo embaralhadas, sem ordem. Aqui eu já retomo. Quem começa a história? A cenoura. Então, a cenoura vem antes do pincel. A cenoura escreveu uma carta. Agora vocês continuam. E aí, como é que continua a nossa história? Próximo objeto. Quem continua? A cenoura escreveu uma carta. Quem que se arrisca? Vou pegar os outros 2 para animar vocês, tá? Obrigado, Fátima. A cenoura escreveu uma carta e chamou o coelho. O próximo sou eu, tá? Deixa eu sortear aqui sem olhar. Opa, onde é que tá a boca desse saco aqui? Ó, minha vez, tá? A cenoura escreveu uma carta e chamou o coelho. E chamou o coelho, ok? Para tomar um suco. Beleza? Próximo. Sem olhar, sem olhar, sem olhar. Próximo é de vocês, ó. Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui para apoiar essa plataforminha. Achei. Vou deixar os objetos aqui, tá? Ó, esse foi o último objeto. Vantagem deles serem pequenos. Cenoura escreveu uma carta e chamou o coelho. O coelhão é pesado. A cenoura escreveu uma carta e chamou o coelho para tomar um suco. Desculpa, para tomar um suco. Cenoura escreveu uma carta e chamou o coelho para tomar um suco. E aí, para vocês perceberem assim, ó, quanto a gente fala e às vezes a gente escreve sem se conscientizar da função de cada elemento da nossa fala. Por exemplo, a Fátima, ela incluiu na nossa história o i, né, que faz a ligação entre orações. Então, por exemplo, a história poderia ser: a cenoura escreveu uma carta e chamou o coelho, ou poderia ser: a cenoura escreveu uma carta, ponto. A cenoura chamou o coelho. Ok? A segunda oração. Aí a cenoura tomou um suco com o coelho. Então, a gente faz essas flexões sem perceber. E a consciência metalinguística, a consciência fonológica, ela ajuda a gente a perceber esses elementos. Alguém faz a última parte da nossa história para a gente fechar
essa brincadeira e me digam o que vocês acharam de tudo que a gente falou aqui. A cenoura escreveu uma carta para o coelho e chamou o coelho para tomar um suco. E, né, ou começamos com cenoura de novo. E alguém se arrisca? A Fátima de novo. A cenoura escreveu uma carta, chamou o coelho para tomar o suco e deixou cair o pregador. Bem eu quando estou fazendo live. Ok? Dá para perceber? A gente construiu uma oração toda com vários remendos, que é o i, né? Que é a função do i. E muitas vezes, quando a criança ela vai escrever, ela já tem que escrever com toda essa complexidade da nossa frase ali inventada. E aqui, ó, qual é a outra vantagem dessa brincadeira? Vamos dizer que a gente fez essa brincadeira com o objetivo de criar frases. A gente pode trabalhar já previamente a função das coisas. Por exemplo, escrever cartas, não tem o escrever aqui, ó, e não tem o pincel. O pincel virou a função que o pincel faz, escrever, né? Que aí no caso a gente incluiu a carta, né? Eu, né, especificamente. Mas ele virou uma função. O canudo não virou canudo especificamente, ele virou a função que o canudo faz. Ok? E aí a gente pode trabalhar com outra função morfológica, que é a função das coisas. Por exemplo, a gente poderia incluir uma regra aqui, é claro que isso é em outras etapas mais complexas, mas a gente poderia incluir uma regra de que, de acordo com a posição do objeto, ele se transformaria. Então, aqui nessa frase, a gente poderia, todos os objetos que são números ímpares, né, se a gente estiver trabalhando isso na escola, se a criança dominar, é claro, mas todos que forem número ímpares, eles vão usar o nome do objeto. E o que for o número par, vai usar o que o objeto faz, que foi mais ou menos o que a gente fez aqui, ó. Então, 1, 3 e 5 vão usar o nome. Então, cenoura, coelho e grampo. E aqui, pincel e canudo vão usar o que eles fazem. Entende? Aí a gente já trabalha com uma complexidade morfológica que a gente vai usar lá para frente, ainda na etapa de consciência de palavras e frases. O que vocês acharam? O que vocês acharam? Que me dizem? E aí vamos trabalhar, não essa frase toda, porque ela é gigante, né? Na hora de contar vai dar bastante pano para manga, mas vamos trabalhar essa frase num sentido do segundo objetivo, que é a identificação de palavras, né? Frase a gente cria pequenas histórias, mas em palavras a gente tem que orientar a criança de que uma palavra é um som que tem sentido, então ela vai perceber nessa história que ela está ouvindo, criando e manipulando os objetos, quais são os sons que têm sentido. Então, a cenoura escreveu uma carta. Vamos lá, vou deixar a cenoura e o pincel. Nessa etapa aqui, eu incluo os objetos de contagem. Então, por exemplo, a criança pode iniciar com a cenoura é uma palavra. E aí eu ajudo ela a identificar que existe a carta, existe a mamãe, existe a casa. Então o A não precisa estar colado na cenoura. Ele pode ser um sonzinho com sentido separado. Tá junto da cenoura, porque ele ajuda, ele é amigão da cenoura. Mas ele é usado em outros lugares, então ele não tá colado siamês ali na cenoura. Então a cenoura... O que a cenoura fez? Escreveu uma... Ó, o escreveu a gente pode usar esse aqui, né, de elemento. A cenoura escreveu uma carta, ok? Depois que a gente fez isso, que a gente já está avançando aqui para identificação, deu uma travada na minha internet, tá, povo? Desculpa aí. Ó, a cenoura escreveu uma carta, ok? Depois que deu essa pausinha, vou tirar o grampo porque eu não tem nada a ver aqui.
Depois que eu fiz isso aqui, eu posso ajudar numa ideia de identificação de palavras a contar, ok? Essa frase tem quantas palavras? 1, 2, 3, 4, 5. Me ajuda a fazer essa identificação de quantidade. Eu posso pedir especificamente para a criança identificar a posição da palavra na frase, que isso tem tudo a ver com a hora que ela escreve também. Então, a palavra cenoura é a primeira, é a segunda, é a terceira, é qual? Aí ela vai contar. 1, 2. Ah, é a 2. E a 2 como é que a gente chama? Primeira ou segunda? Ah, é a segunda. E a palavra carta, onde é que tá? 1, 2, 3, 4, 5. Carta. E aí, aqui, ó, nesse trabalho aqui, o que a gente exige de memória auditiva, atenção auditiva, se a criança tiver dificuldade, vai aparecer com certeza absoluta. E aí a gente tem que fazer, talvez, jogos com menos palavras para ela criar livremente, mas na hora de pedir questões específicas, pedir em frases com 3, com 4 palavras, né? Com 5 no máximo, porque mais que isso vai começar a falhar a memória. Por quê? Porque a gente não usa tanta memória auditiva. Ok? Deu para entender aqui os dois objetivos? Deu para entender que existe, de acordo com o objetivo, existe um tipo de intervenção um pouquinho diferente e que existe uma relação de importância. É importante a gente saber a questão dos objetivos. Deu para... Vocês podem me falar alguma coisa? Eu vou ter que mentalizar e adivinhar. O que vocês me dizem? Assim, uma ideia dessa nossa live de conversa é desmistificar um pouco essa questão do objetivo. O objetivo é extremamente importante, porque sabendo o objetivo, a gente está sabendo o que é a fase. Mas sabendo o objetivo, ó, objetivo simples, ó, criar frases. Objetivo mamão com açúcar. Identificar palavras. Objetivo mamão com açúcar. Só que se a gente faz isso de forma escrita, a gente cria uma série de dificuldades para a criança, que ela vai ter que, além das dificuldades disso aqui, né, que tem a ver com isso, ela vai ter que decodificar, ela vai ter que dominar todas as letras do alfabeto, a correlação, as palavras irregulares, e aí torna essa atividade muito complexa no começo. Entende? Hoje eu estou vendendo meu peixe, uma maravilha, uma maravilha. Mas dá para entender a correlação? E aí, junto com a análise, ok? Por exemplo, eu dei os dois elementos para a criança e a partir disso ela criou uma história. Então eu tinha 2 elementos e a partir disso ela criou uma história com 5 elementos, que é a história, a cenoura escreveu uma carta. Quando eu vou do pequeno para o grande, eu sintetizo. Então, aqui, além da identificação, eu poderia incluir um objetivo de síntese de frases. Síntese de frases, né? Porque é da palavra para frase. Ou quando eu tenho a frase, a cenoura escreveu uma carta, e digo para a criança, agora eu quero que vocês dividam essa frase em palavras. Então, eu quero que vocês dividam em cada pedacinho. Aí eu estou trabalhando de forma analítica. Estou pegando o maior, que é essa história toda, e estou pedindo para ela dividir. Isso tudo pode estar aqui dentro desse objetivo inicial. Boa noite, Paola. Seja bem-vinda, minha querida. Como é que tá Brasília aí? Tudo isso pode estar aqui dentro dessa nossa ideia de objetivo, ok? Análise, síntese. Por quê? O que a criança vai fazer basicamente? Ela vai segmentar. Quando ela dominar a habilidade de segmentar, ela vai conseguir realizar com bastante facilidade as outras operações. A síntese do pequeno, ok? Cenoura escreveu uma carta para o grande. A cenoura escreveu uma carta. Ou do grande. Eu tenho a frase, a história. A cenoura escreveu uma carta. Agora eu me divido em pedacinhos. Ok? Tranquilo? Deixa eu ver o que eu não falei para vocês ainda. E deixa eu ver que horas são. Já são 9 horas. Já são 9 horas. Tá, eu vou abrir esse espaço para dúvidas, questionamentos, o que vocês acharam, alguma coisa ficou difícil de entender?
Existe algum objetivo que vocês queiram perguntar que seria importante para essa frase, para essa fase? E aí eu vou fazendo as minhas considerações finais aqui, ok? Dúvidas? Tá, então, só retomando, para quem não viu o vídeo do YouTube, né, convido todo mundo, né, que participou da live, todo mundo que tá no grupo, para conhecer o nosso canal do YouTube do Fora da Caixinha, que a gente está fazendo esse mesmo trabalho lá mediante vídeos, né, e por isso essa questão de lives. Convido vocês para conhecerem. Ô Fátima, o que tu gostaria de especificamente saber sobre crianças com dificuldade de aprendizagem? Por quê? Porque eu tenho bastante know-how para falar sobre isso. Especificamente porque esse projeto de consciência fonológica, ele nasceu a partir do momento de uma demanda minha específica. Então, eu sou psicopedagogo, trabalho com transtorno de aprendizagem especificamente, e muita criança com dificuldade de aprendizagem, boa parte do público. E aí, outras metodologias davam conta dessas dificuldades de aprendizagem, assim. E chegou um momento que comecei a receber alunos que, além da dislexia, tinham um transtorno fonológico, então não produziam todos os sons na fala, acabavam escrevendo da mesma forma, e era bem difícil favorecer esse processo. E aí, nesse contexto, eu conheci a consciência fonológica. Então, a gente trabalhou muito com crianças que falavam, sabe, tipo, trocavam o F pelo V na fala já, sabe? Tipo, T pelo D. Então, muitas dessas crianças se beneficiaram desse processo. E aí, justamente eu tô te falando da metodologia, da intervenção que a gente foi avançando para trabalhar com essas crianças específicas. Por isso que eu falo tanto da questão assim, do trabalhar a consciência fonológica como habilidade mesmo, e não dando uma outra pista para a criança, sabe? Como a maioria dos materiais aí que já tem o nome embaixo, sabe? Ou frases já escritas onde a criança completa com as figuras e que o pessoal chama de consciência fonológica. Na verdade, a gente se preocupou muito em trabalhar a habilidade de consciência fonológica. E aí a gente se questionou muito, como é que eu posso desenvolver essa habilidade de pegar esse contínuo da fala, sabe? Tipo, eu tô falando com vocês direto, assim, tô escrevendo um pouquinho, mas tô falando direto. E pegar esse contínuo e dividir em unidades menores, que são as palavras. Então foi justamente isso. E aí, toda a literatura de consciência fonológica, ela é muito voltada a crianças com dificuldade de aprendizagem. Ou crianças com dislexia, mas na linha da dislexia também tem muita literatura que associa consciência fonológica e dislexia. Agora eu estava trabalhando no meu artigo da pós que eu estou terminando agora, e eu fiquei pesquisando a relação da consciência fonológica com a questão da deficiência, né? Principalmente porque eu estou tentando escrever sobre o autismo. E tem muito pouca literatura. E no caso de uma criança com Down, qual é a questão central que tem? A questão da deficiência intelectual, que 90% das crianças com Down têm. Então a gente teria que pensar numa perspectiva de deficiência intelectual. Eu acho que no vídeo eu falei um pouquinho assim, sabe? Quando a criança tem essa questão da dificuldade em conceituar, ela vai acabar tendo dificuldades em regular, por exemplo, assim, vai falar o cenoura, sabe? E aí a gente tem que ajudar a criar pistas complementares para ajudar ela a fazer essa categorização, essa flexão de forma correta. É um pouquinho mais demorado por conta da deficiência intelectual, mas é um processo muito semelhante. E aí, tu me lembrou uma coisa bem importante, que é outra coisa que a gente avançou bastante assim nessa discussão da consciência fonológica. Além de estruturar o planejamento, de pensar em objetivos, de entender a fase, a gente avançou de uma etapa de observação, onde a gente aplicava
essa metodologia e depois observava como acontecia, não só aplicava, não só apliquei e pronto, a criança aprendeu, mas a gente aplicava, observava como que acontecia, se o que a gente colocou como objetivo, meu objetivo é criar frase. Será que todos conseguiram criar frases? Será que todos tiveram espaço para criar frases? Ok, conseguiram. Mas, num primeiro momento, a gente observava, então a gente registrava. Existia um pedaço do planejamento chamado observação, então a gente fazia o registro disso. Depois a gente avançou para uma ideia de categorizar essa resposta. Então, nesse espaço onde a criança interagia, fazendo essas brincadeiras em consciência fonológica, a gente qualificava se ela conseguia fazer. Então, parte do nosso planejamento tinha um R de realiza, ok? Tinha um RI de realiza com intervenção, realiza com ajuda, e tinha um NR, que era não realiza. Então, depois de muita intervenção, a gente tentou, deu pista, deu tempo para ela, deu o exemplo do colega e ela não conseguiu. E aí, a partir esse mapa aqui que a gente fazia X por criança, X, 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 ele dava pista de como que seria o nosso outro planejamento. Se é uma criança que não realiza, no outro planejamento a gente já faria essa mesma etapa. Então a gente conseguiu criar a frase, mas a gente não conseguiu identificar palavras, ficou confuso. Então a gente construiu um planejamento um pouquinho mais detalhado para ajudar elas, com passos assim. Então, tipo, se identificar frases ficou dividido em 3 passos para ajudar ela a concretizar esse acesso, assim, sabe? Tipo, acessar a essa informação. Então, desculpa, talvez seja uma sugestão interessante para tu estares pensando assim, quando tu estás trabalhando com uma criança já com uma deficiência. Mas quando é dificuldade de aprendizagem, a metodologia da consciência fonológica é super indicada, sabe? Tipo, meio que nasceu da questão da dificuldade de aprendizagem. Até agora eu revisei bastante artigos, assim, sabe? Procurando a questão da deficiência, e a maioria em cima de dificuldade de aprendizagem. Por que que as crianças com dificuldade, sem deficiência, não se alfabetizam? Então tem muita recomendação, assim. E aí, se for uma criança com deficiência, a ideia seria tipo, tentar aplicar e depois analisar se ela conseguiu, o tipo de pista que foi dado, né, se é suficiente, se não é importante também mais material concreto, se não é importante reduzir o tamanho da frase. Uma coisa que a Dina sempre me lembra, essa questão mas se meu aluno tem uma deficiência intelectual, posso começar com uma frase grande? Não, a gente pode começar com uma frase pequena. Podemos tentar elaborar frases de três palavras. E aí ter como meta frases de 4 palavras, frases de 5 palavras, assim, entendendo que a criança vai ter um limite também. E sabendo também que a gente está trabalhando com a metalinguagem dela, que é algo que está nela, né? Já está dentro dela. E aí, a partir dessa metalinguagem, a gente não tem como saber, não tem como ter certeza de como é que está tudo ali. Então, a gente meio que vai mapeando. Ok? Ô Fátima, espero ter contribuído. E aí, crianças, mais alguma sugestão? Mais alguma pergunta, dúvida? Beleza, eu vi que a Denise entrou aqui e saiu rapidinho, nem deu um tchau, um tchau para Denise. Denise também é uma grande parceira que ajudou a estruturar o projeto. Mais alguma dúvida, meninas? Sobre essa questão da questão dos objetivos, vocês acham que colaborou? Porque poucas vezes eu falei sobre objetivos, achei que seria bem importante a gente falar. O que vocês acham? Ajudou um pouquinho a entender essa linha de trabalho? Ô Lurdinha, boa noite. Eu olhei em cima, mas não consegui reconhecer a foto que tu mudaste. Boa noite, seja bem-vinda, minha amiga querida. O que vocês acham? Ajudou? Contribuiu? Não contribuiu? Muita informação? Muito difícil de realizar? Ó, só finalizando aqui, ó. Do lado do planejamento, a gente tinha uma tabelinha com esses 3 critérios aqui, ó. E aí a gente tinha que qualificar o desempenho do aluno. Então, o meu objetivo, né, é criar toda essa intervenção para ajudar a criança a fazer isso, e ela conseguiu, já passo para a próxima, né? Vou do frase que é maior para identificar palavras, mas não conseguiu
Ah, seja bem-vinda à nossa live, Lourdinha. E aí a gente ia, no final, a gente ia qualificando. Ah, como é que foi lá o Joãozinho? O Joãozinho, ele conseguiu. Foi bem tranquilo, criou frases. Quando tu pedia para identificar a palavra, identificou. Ah, mas o Fernando, tu sempre tinha que dar pistas, tu sempre tinha que ver a questão se o O estava junto com o coelho, sempre tinha que ajudar a separar. Então ele conseguia, mas só com ajuda. Ah, já o Fernando não conseguiu. De jeito nenhum, ficou muito difícil. Ele viu o exemplo de todo mundo e não conseguiu. Outra coisa que eu não falei é que esse projeto ele foi gestado, ele foi criado, planejado e desenvolvido sempre em grupos assim. A intervenção em consciência fonológica em individual eu apliquei mais em clínica mesmo, assim, clínica particular. Assim. A maioria foi em grupos, que é uma alternativa muito interessante. Por quê? Porque a gente acredita, né, e tem muita literatura sobre isso, que o trabalho entre pares é muito benéfico para todas as crianças, até para o mais desenvolvido, para a criança que tem uma deficiência ou dificuldade, porque às vezes quando a gente fala naquela perspectiva adultocêntrica. Ah, vamos fazer assim, e tem criança que não executa a tarefa porque não entende direito o que a gente quer passar. E tem aquele aluno, aquele coleguinha que já, sabe, tipo, já entende um pouquinho melhor e geralmente, quando eles estão em grupo, esse acaba traduzindo para todos os outros. Ah, mas tem que fazer aqui. Ah, mas que legal se a gente fizer aqui. E aí os outros vão aprendendo com com esses exemplos, assim. Uma coisa que a gente faz muito, uma coisa que eu gosto de fazer muito, é fazer a revisão coletiva. Então, fez a frase, vamos revisar se está tudo certo. Será que está tudo certo? Será que eu posso dar ponto para essa equipe? Será que não? O que vocês acham? E aí todo mundo vai revisando essas frases e elas, desculpa, e as crianças vão refazendo até conseguir chegar à conclusão, até tipo avançar nas hipóteses. Eu acho que isso é uma lógica bem legal. Aí avançar nessa hipótese, estou com uma hipótese mais precária e aí eu vou, digamos, avançando, avançando, avançando. Ok? Então, povo, eu vou me despedindo, porque a ideia não é se estender tanto aqui, né? Até porque vocês têm que dormir, da mesma maneira que eu tenho que dormir. Uma boa noite para todo mundo. A live tá aí, dá para deixar dúvidas depois, né? Se eu não tiver, eu respondo depois também. E ela vai ser gravada no YouTube também, tá bom? A gente vai gravar ela, deixar ela no YouTube para quem quiser ver depois. Se puderem, compartilhem, né? Curtam, compartilhem, comentem, que a gente sempre tá aí para trocar experiência, tá bom? Beijão, então, para todo mundo que ficou. Dina, obrigado por sempre estar parceira. Sheila, recebi a tua atividade, depois a gente conversa mais especificamente, gostei bastante dela. Mas uma ideia de fazer objetivos era também para favorecer o nosso diálogo nesse sentido, tá? Te colaborar contigo nessa questão da criação de objetivos. E aí eu já deixei 2 objetivos, digamos, centrais, assim, da consciência de palavras e frases. Tá bom? Beijão para quem fica, boa noite. E eu vou nessa também. Vou lá terminar de fazer a minha carne de panela. Beijo para todo mundo.